Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera que sim, vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando muito, viu, turminha? Porque, ó, é muita coisa para aprender. Então, vamos para mais uma aulinha de história e hoje nós vamos focar no tema, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre fontes e fatos históricos, ainda dentro do capítulo 1. Mas esse tema é porque a gente tem muita coisinha para discutir sobre fontes e fatos, né, históricos, que vai aí movimentar a nossa disciplina. Então, presta muito atenção. Vamos lá? Eu começo definindo, né? Então, eu preciso dizer para vocês o que é um fato histórico e o que é fontes históricas, meus amores. Os nomes já dá para a gente poder ter uma noção, né? Para a gente poder se situar. Mas vamos à definição que se tem, né, aí de fato. Os fatos históricos são ações humanas realizadas de forma coletiva que vai alterar alguma situação ali, que pode ser uma situação econômica, política, né, social, religiosa. Então, essas ações que são realizadas de forma coletiva, a gente chama de fato histórico. Então, o fato ele vai ser alguma coisa que vai marcar muito. Por isso, ele tem o nome de fato histórico. E ele geralmente não é feito somente por uma pessoa, ele é feito por um coletivo, tá bom? Então, por isso o nome fato histórico. E as fontes históricas? Fontes, professora, né? Então, a gente vai pegar lá do termo mesmo. Então, as fontes históricas são todos os vestígios que são deixados aí pelos seres humanos, tá? E que acabam dando a oportunidade da gente entender o que aconteceu e como aconteceu. Então, as fontes históricas, elas vão aí ser vestígios sobre aquele fato, né? Como é que eu posso contar se eu não estava lá de fato? Como é que o historiador vai contar se ele não estava lá de fato? Então, ele vai contar a partir das fontes históricas. E a gente vai ter aí, ó, diversas fontes históricas, não é só um formato. Eu coloquei aqui a imagem, né? Geralmente colocando aqui, né, documentos, escritos, mas a gente não tem somente o tipo de fonte que seja escrita. Um objeto é uma fonte também, né, que vai nos ajudar a identificar a cultura, né, passada. Então, um objeto ele também é muito importante, ele acaba se tornando uma fonte. Alguém contando um mito, uma lenda, também é fonte histórica. Por quê? Porque ele vai nos ajudar a ter noção de como era naquele momento. Então, gente, os fatos vão ser essas ações coletivas. As fontes vão ser esses vestígios que vão ser deixados para que a gente possa contar essa história, tá bom? E falando aqui ainda sobre as fontes, como a Pro disse, a gente tem 3 tipos de fontes aí principais, tá? Eu trouxe para vocês as principais. Vocês podem encontrar aí, né, se forem, né, fazer uma pesquisa mais aprofundada, outras fontes, mas as principais que vocês não podem esquecer é a fonte aí, né, material escrita. O nome já está dizendo tudo. Então, a aula de história está muito fácil porque o nome já vai dizer tudo. A gente tem as fontes materiais não escritas e temos aí as fontes não material, né, que muita gente também chama, às vezes, aí de fontes orais, tá bom? Então, como é que a Pro vai definir cada uma aí para vocês pegarem? Primeiro, fonte material escrita. É aquilo que se deixa de por escrito. E um detalhe, esse tipo de fonte aqui só é utilizado, meus amores, a partir do momento da chamada história. Na pré-história, a gente não tinha esse tipo aqui de fonte para poder contar. E não tinha por quê? Quem sabe? Quem lembra? Porque na pré-história a gente não tinha ainda a dominação da escrita. A gente só tem a dominação da escrita a partir do momento da história propriamente dita. Então tem que lembrar aí dos períodos, tá bom? Então a primeira fonte é a material escrita. Vou dar aqui alguns exemplos. Documentos, né, escritos, livros, cartas, jornais, né, que podem ter da época, né, desse fato aí importante. Pergaminhos, tá? Que são muito utilizados para a gente contar aí fatos históricos mais antigos. Tudo isso daí, gente, é fonte, tá bom? Tudo que for escrita, a gente chama de fonte material escrita. Temos também as fontes materiais não escritas. Se
não escrita, a gente vai ter de outros tipos, né? Então, são o quê? Objetos, como a Pro já disse anteriormente, que vão ajudar a contar. E aí a gente pode ter vários objetos, aí a gente pode ter pinturas, tá bom? Pedaços de utensílios utilizados por esse pessoal, aí ferramenta, né, escultura, tudo isso ele é não escrito, mas ele é um objeto que pode sim me dizer como era a cultura de um determinado povo aí na antiguidade. Pode ou não pode? Tanto pode que até hoje, né, é muito utilizado, e principalmente na pré-história a gente utilizava aqui, ó, esse tipo de fonte. E temos também as fontes não material. O que é não material? É aquilo que eu não posso tocar, que não é palpável, tá bom, meus amores? Que é o quê? É o que eu vou narrar, o que eu vou contar. Então, essas fontes não materiais aqui, ou muitas vezes vocês podem encontrar também aí com o nome, né, de fonte oral, por quê? Porque é falada. É aquilo que é registrado a partir que alguém vai contar pra gente. Então, um mito, uma lenda, uma entrevista, tudo isso vai ser, né, vai estar pertencente aqui a esse terceiro tipo aqui de fonte, que é a não material. Então, recapitulando, a gente tem a material escrita, a material não escrita e a fonte aí não material ou oral, tá bom? Lembra aí e guarda na cabecinha. Seguindo, a Pro queria falar um pouquinho sobre o tempo, né? Tanto que o ideal, o objeto que vai representar a história, ele vai ser, né, a ampulheta, que vai o quê? Marcar o tempo, né, precisamente. Então, o tempo para a história, ele é fundamental, é imprescindível, turminha. E aí, a gente precisa entender alguns pontos aqui. Primeiro, né, a gente vai ter a cronologia, que é muito utilizado, é um formato de tempo, o tempo cronológico. E essa cronologia significa justamente o significado estudo do tempo. Vem do grego, tá? Até porque foram eles, né, que começaram essa questão mais precisa do tempo. E é muito importante para que a gente entenda. Outro ponto que eu quero chamar a atenção quando a gente falar de tempo, que o ser humano ele vai ser o principal agente histórico. Quem constrói, quem movimenta a nossa história vai ser ações, vai ser fatos realizados aí por seres humanos. Então é muito importante que vocês guardem essa informação também. E aí eu vou finalmente chegar no tempo, que a Pro está falando aqui, né, nesse slide. Então o tempo ele pode ser o tempo geológico, o tempo cronológico e o tempo histórico. Qual a diferença de cada um? Tempo geológico, terra, né? Lógico, aí está relacionado ao tempo da Terra. Então, esse tempo da Terra, como assim, professora? Tempo da Terra. O que a Pro está querendo dizer com isso? São mudanças que aconteceram no nosso planeta Terra. Então, as eras geológicas. Então, isso vai ser o tempo geológico. É o tempo que está relacionado à mudança no nosso planeta Terra. Tempo geológico. Então, é esse ponto aqui. Temos também o tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele que a gente pode, ó, contar. Cronológico. Então, é aquele tempo que ele é bem preciso. E aí eu coloco para vocês que ele é feito, é um tempo de forma exata, com minutos, com segundos, com dias, né? Muito bem datado. Esse daqui é o segundo tipo de tempo, que é o tempo cronológico. Vai ser o tempo que vai influenciar a vida, né? A vida humana. E temos o tempo histórico. Para os historiadores, contar o tempo é muito importante para sabermos o início e o fim dos fatos históricos. Então, o tempo histórico é o tempo de algum processo, né? De alguma coisa que é muito importante. Então, esse vai ser o tempo histórico. Se a gente pensar numa pessoa muito importante, né? Então, uma pessoa que ela é muito importante, mundial. Vou falar aqui do Brasil, né, recentemente. A gente fala muito da era Lula, em que Lula era o presidente do Brasil. Isso daqui é um fato histórico, tá bom? Então, é um momento histórico. Então, esse tempo histórico vai ser esse tempo que vai contar, vai precisar esse momento aí, que vai ser um fato importante para a história. Então, observem aí os 3 tipos de tempo e a característica de cada um. Tempo geológico, tempo da Terra. Tempo cronológico,
aquele que a gente conta, ó, no relógio, no calendário, tá bom? E o tempo histórico é aquele tempo de algum fato que marcou demais, ok? Seguindo, eu queria colocar aqui a contagem do tempo. Então, a contagem do tempo, ela vai ser fatores fundamentais para todas as sociedades. Então, todas as sociedades precisam, né, dessa contagem e fazer a sua forma de contagem, porque é essencial. E aí eu começo, né, colocando para vocês o que é um período. O período, ele é a determinação aí, né, determina o tempo existente entre os fatos históricos. Então, vai ser um período. Período, ele vai ser um tempo de um fato histórico para outro. Isso é um período entre os fatos históricos, tá bom? Esse é um período. Aconteceu esse fato histórico, tem o período, o outro fato histórico chegou aí, tá bom? A era, o início de uma era está estabelecido aí como um marco histórico. Então, a era vai ser justamente o ponto histórico, vai ser o fato histórico. Tem o fato, que é a era, o período, né, que a gente está vivenciando aí até a próxima, né, até a próxima era aí. Então, era, período, era, tá bom? Isso representado, as eras aí representadas por fatos históricos. Então, prestem muito bem atenção. Ainda na contagem do tempo, a Pro chama atenção para algumas nomenclaturas que a gente utiliza para representar um grupo aí de anos, tá bom? Então, para não estar dizendo a quantidade, na história a gente acaba utilizando. Os mais famosos são milênio, né, que vai ser aí 1000 anos, né? O século, que vai equivaler aí, né, a 100 anos. E entre aqui, os que a Pro colocou, a década, que se refere aí a 10 anos. Esses são os mais famosos. Só que vocês estão vendo aqui que a gente tem ainda o biênio. O que é um biênio? Refere-se a 2 anos, tá bom? Então, quando a gente não quer colocar os 2 anos, a gente fala biênio, que também está correto. Temos também o quinquênio, que se refere ao intervalo de 5 anos. A década, que equivale a 10 anos. Temos aqui o quartel, que é a 25 anos. E depois a gente tem o século e o milênio. São os pontos históricos, né, de contagem do tempo que a Pro selecionou para a aulinha de hoje. Então, preste atenção aqui nesse espaço do slide que a Pro está colocando para vocês. Ainda nessa aula, falando do tempo também, tem a datação, né? Como que a gente faz a datação do tempo? Então, o que a Pro quer dizer aqui nessa parte do slide? Que muitas vezes a gente não sabe a que século pertence um ano. Então, gente, 1994 pertence a que século? Qual é o século? O jogo é muito simples, para você saber o ano pertence a qual século. Olha como é fácil. Se esse ano que você quer saber terminar em 2 zeros, você vai anular esses 2 zeros e o que restou vai ser aí, né, o século que ele pertence. Se terminar em 2 zeros. Se terminar em 2 números diferentes de zero, você vai anular esses 2 últimos números e vai adicionar mais um. Como assim, professora? Vou dar um exemplo aqui no quadro. Aí eu vou colocar 1800, tá bom? E 1994. O jogo é muito simples. Terminou em 2 zeros, você vai eliminar os 2 zeros, o que restar é o século. Então, o século aqui é o século 18. Perceberam? É o segundo ano. Se terminar em números diferentes de zero, você vai eliminar e vai adicionar mais um. O século vai ser o que restou, ou seja, 19 mais um. Então, o século aqui é o século 20. Então, assim você sabe, você tem a noção, turminha, de como a gente vai encontrar aí, como é que pertence um ano, a que século ele está, né, dentro, de qual século ele está aí dentro, tá bom? Com essa regrazinha, que é uma regrazinha simples. Se prestar atenção, vocês desenrolam aí muito fácil. Ainda eu quero terminar, né, a nossa aula falando da divisão da história. Primeiro, a gente sabe que a gente tem a divisão, né, histórica em pré-história, que vai ter aí o período paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Pré-história. Na pré-história não tinha escrita. Então, esse primeiro momento aí.
Depois que foi inventado aí a escrita, a gente entra no que a gente chama de história propriamente dita. Na história propriamente dita, a gente tem a Idade Antiga, a Idade Média, a Moderna e a Contemporânea. São a divisão aí da história. Mas o que é que faz essa divisão da história? São fatos que vão marcar. Então, a Idade Antiga ou Antiguidade, né, tanto faz, ela vai aí do período que a gente diz do desenvolvimento da escrita. Então, surgiu a escrita, começou a história propriamente dita, começou a Antiguidade, até o momento da queda do Império Romano do Ocidente. Isso daí equivale à Antiguidade. A Idade Média vai ser o período, né, que a gente vai ter iniciado aí pela tomada de Constantinopla, que vai ser aí o Império Romano do Oriente, até a invasão dela. Então, o período que ela se estabelece até o fim vai ser o período da Idade Média. E a Idade Moderna vai ser justamente, né, depois dessa invasão aí, né, do Império Romano do Oriente, né? E vai ter início, vai permanecer até a Revolução Francesa. Isso é a Idade Moderna. Depois da Revolução Francesa, a gente vivencia o que a gente chama de Idade Contemporânea até os dias atuais. Percebam aí como são fatos que vão fazer que a gente troque aqui, tá? A idade no tempo da história. Coloco para a gente encerrar a aula a pré-história, antes da invenção da escrita. Pós-invenção da escrita, a gente vai ter a história dividida em antiga, média, moderna e contemporânea, a partir de fatos importantes. Turminha, essa é uma aula fundamental para vocês. Assistam novamente se necessário for, tá bom? Porque tem conceitos aqui que vocês precisam levar para a vida, ok? Para finalizar a aula, espero que vocês tenham aí, né, aprendido muito. Beijos enormes e até o nosso próximo encontro.